Qual a melhor música para o canto congregacional? Que tipo de música dá mais glória a Deus? Então, vamos começar com a letra, né? A letra, quanto mais bíblica, melhor. Essa é a melhor música para você usar na adoração a Deus. É a que contenha mais da Bíblia. E agora eu vou citar um versículo que é o tema do Ministério Cante as Escrituras. Vocês conhecem o Ministério Cante as Escrituras? Conhecem, né? Então, Salmo 119, 54 diz assim: os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. É isso. O que a igreja deve cantar? A palavra. Então, a melhor música, veja, essa história que eles fazem, isso tudo é questão de gosto, e gosto não se discute. É mentira isso, é falso, é uma falácia. A gente tem condições, sim, de analisar o que é belo e o que não é. E a gente tem condições de muito mais ainda de analisar uma letra para ver se ela é bíblica. Uma letra bíblica, ela pode ser alguma parte literal do texto sagrado, ela pode conter um ensino doutrinário, algo sobre a pessoa do Senhor Deus, os seus feitos, os seus atributos. Ela pode trazer ensino sobre a obra de Cristo ou sobre qualquer aspecto da vida cristã. Então, a música na igreja, ela tem essa função primordial de ensino. Ensino. Se não for para isso, ela não está cumprindo a sua verdadeira missão. A música não é para fazer os crentes chegarem à presença de Deus. Ela não é para inspirar a congregação. Ela não é para amolecer o coração dos crentes. Ela não é para entretenimento. Ela não é para tocar as emoções. Ela, em primeiro lugar, é para a glória de Deus e para o ensino do povo. Então a música, a letra, tem que ter conteúdo bíblico. Segunda coisa sobre letra, ela deve ser cuidadosamente correta na teologia. Por isso que a Selma falou que o músico deve estudar teologia. O músico deve conhecer muito bem a Bíblia. Porque se a gente compuser uma música com teologia errada, a gente vai prejudicar muitas pessoas. A pessoa vai a vida inteira levar no coração um ensino errado, porque você fez uma música errada. Então pense nessas algumas músicas gospel, que são as verdadeiras aberrações doutrinárias. Pense no mal que essas coisas fazem. Letras com teologia errada roubam a glória de Deus e causam prejuízos. Então, os compositores devem ter boa base teológica e suas canções devem ser aprovadas pelos teólogos da comunidade. Submeta, como a Selma disse, parece que está falhando aqui, né? Submeta a canção que você pretende trazer para a igreja cantar ao pastor ou a um líder, porque às vezes a gente não vê erros teológicos. Às vezes a gente não percebe. Olha, eu não sou um ignorante de teologia. No entanto, frequentemente eu consulto o meu irmão, que é mestre em teologia, sabe muito mais do que eu, e é um compositor. Não sei se vocês conhecem o Edilson Botelho, mas é meu mestre de música, meu compositor. E meu irmão em Cristo e de sangue também. Então, só para dar uma ilustração para vocês. Eu disse, eu não sou um ignorante de teologia.
Mas há uns tempos atrás eu fiz uma música e coloquei o título nela assim: Prelúdio para o Homem Deus. Aí tal, mostrei para o meu irmão, ele falou: mano, tá tudo certo, só tem uma coisa, o título está errado, é Prelúdio para o Deus Homem. Aí eu, é mesmo, cara, é mesmo, porque ele não é um homem que se tornou Deus, ele é Deus que assumiu a natureza humana. E a música, inclusive, é o título do meu próximo CD, que eu acabei de gravar lá com o João, que é esse, Prelúdio para o Deus Homem. Você está vendo? Né? Então a gente às vezes não tem condições de perceber erros teológicos. Então submeta, passe de mão em mão, ó, vê, está tudo certo com essa música, porque a gente não pode errar na teologia da música. A música faz parte do ministério docente da igreja. Então ela deve ter unidade com o padrão doutrinário da igreja. É o que acontece na maioria das comunidades. Às vezes a comunidade é uma comunidade bíblica, que ensina a Bíblia, mas o grupo de louvor está cantando música gospel, está cantando uma mensagem que é contra o que está sendo ensinado na pregação. Isso é uma esquizofrenia injustificável, não é? Então a gente tem que ser cuidadoso com isso. Terceiro aspecto da questão da letra: ela deve ter boa poesia, com alguma originalidade e correção gramatical. Isso é muito importante. Muito importante. A gente em Cristo é chamado para crescer sempre nele, em todos os sentidos. Então a igreja, na igreja de Deus, a igreja de Deus deve refletir a melhor cultura. A gente deve ter sempre as melhores coisas aqui. Então, as músicas que a gente escolher deve ter boa poesia, porque olha, gente, na verdade eu nem escuto, sabe? Há anos que eu não escuto, porque me faz mal. Mas a gente estava comentando com o Júlio e com o Júnior ontem, na vinda para cá, que tem música que você ouve uma frase e você já sabe qual vai ser a rima da frase seguinte, de tão batida e medíocre que é. Né? Eu tenho um amigo que faz uma brincadeira, né? Que tinha um certo compositor que começou a fazer uma música, aí disse assim, escreveu a frase: eu te amo tanto. Aí pensou, tanto, tanto, rima com o quê? Tanto, tanto, é isso mesmo, tanto, tanto, tanto. Aí ficou, eu te amo tanto, 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 né? É muita pobreza. Ela deve ter alguma originalidade. A gente deve falar das coisas da palavra de uma maneira atraente, de uma maneira diferente. Não ficar sempre batendo na mesma tecla, Jesus, cruz, luz. Não, a gente deve procurar uma originalidade e correção gramatical. Olha, tem alguma... A gente, praticamente cada semana, a Selma e eu, a gente está numa igreja. E a gente ouve, né, os grupos de louvor. A gente ouve. Mas eu fico tão chateado quando eu vejo tantos erros gramaticais nas letras. Mas é porque é assim, muitas delas são traduzidas. E aí o cara tem que ficar correndo atrás da melodia, aí ele faz qualquer coisa na tradução, né? Mas não pode. Até isso a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque Cristo é digno. Cristo é digno do melhor. E se a gente possui uma língua belíssima como a gente possui, por que a gente vai ficar num português rasinho se a gente pode ter um português bonito? Por que o melhor português vai ser usado só pelos juízes, só pelo... Bem, eu não posso nem dizer Senado, né? Porque também os discursos do Senado e da Câmara são lamentáveis. Hã? Vou pular, pronto. Então, Cristo é digno do melhor. Uma letra que só contenha lugares comuns, rimas pobres, gastas, erros de português, se torna uma barreira para a adoração. Porque quem é mais culto, quem conhece a língua, e o crente deve ser o mais culto da sua comunidade,
A gente deve ser os melhores profissionais, a gente deve ser os melhores estudantes, os melhores profissionais do nosso trabalho. Por quê? Porque Cristo é digno. E a nossa vida é para Cristo. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Então a excelência no viver é uma obrigação do crente. Muito bem, vamos falar da melodia agora. O que a gente pode falar da melodia? A melodia é um veículo da letra. Ela carrega a mensagem que a letra transmite. Logo, ela é de tremenda importância. Você não serve uma iguaria para alguém numa bandeja suja. Então, por que você iria pegar uma letra bíblica, bem feita, poética, com boa teologia, e vai colocar uma letra, uma musiquinha pobre, feinha, sofrível? Não. O belo é coisa que existe sim e pode ser identificado. A gente sabe identificar o que é belo. Quem relativiza o belo diz assim que gosto não se discute, né? Geralmente essa pessoa tem pouco potencial artístico e pouca cultura. Então vamos ver algumas características de uma boa música para adoração na questão da melodia. A melodia tem que combinar com a letra. A melodia tem que combinar com a letra. Isso parece óbvio, mas na prática não é tão óbvio. Às vezes a letra fala dos sofrimentos de Cristo e a melodia é irresponsavelmente ritmada. Como é que a gente vai falar dos sofrimentos de Cristo com uma melodia agitada, ritmada? Não tem sentido. Outras vezes fala-se do poder e da glória de Deus com melodias arrastadas, em tons menores. A melodia tem que levar a mensagem, ela tem que combinar com a letra. Combinar perfeitamente com a letra. Então, a música mais poderosa é a que combina a melhor melodia com a melhor letra. Segundo, sobre melodia. Uma melodia para adoração cristã deve conter originalidade. Aí é que está. Vocês já perceberam, por exemplo, que a música gospel é sempre o mais do mesmo? Se você ouviu uma, você ouviu todas? E no Brasil acontece assim, como a música gospel é um comércio muito grande, acontece assim. Um cara faz lá uma música, né? Como Zaqueu. Não, que chama Faz um milagre em mim? É isso? Faz um milagre em mim. Aí a música estoura, faz sucesso, até o cara que faz churrasquinho de gato na rua tem uma caixinha de som e está botando para tocar o Faz um Milagre em Mim. Muito bem. Aí as gravadoras falam, esse é o caminho, é esse tipo de música que faz sucesso. Aí você vai ver uma geração de músicas que vem depois daquela, igual àquela. Isso é medíocre, isso é ridículo. É pequeno. Então a música deve conter originalidade. A gente deve pedir a Deus essa graça. Senhor, me dá uma melodia bonita, original, diferente. Ela deve conter riqueza harmônica. Aí é que está. A riqueza harmônica significa que a música vai ter mais do que 2 ou 3 acordes, ou 4. Ela vai ter vários acordes, né? Para você fazer uma música. Claro, não é só assim. Com 2, 3 acordes você pode fazer uma melodia muito bonita, mas geralmente, para você ter uma riqueza harmônica em melodia, você tem que usar vários acordes, várias inversões. E aí, os músicos falam para mim assim, Estênio, as suas músicas são legalzinhas, mas impossível de cantar na igreja. Como assim? Tudo bem, eu reconheço que talvez não dê para você cantar todas as músicas que estão no meu CD com a igreja. Mas eu te digo que pelo menos 2 ou 3 de cada CD você poderia cantar com a igreja. Elas são cantáveis com a igreja. Agora, o que impede?
É a preguiça do músico de querer aprender uma música um pouco mais difícil. É só isso. As nossas igrejas passaram dezenas de anos cantando as músicas do Inário. E no Inário há músicas dificílimas. E ninguém nunca reclamou. Ah, que música difícil. Por que que agora a gente reclama dizendo que a música é difícil? Sabe por quê? Porque a mídia foi fazendo a cabeça da gente dizendo que a música da congregação é a bem facinha. É a que todo mundo pega no instante. É a música chiclete, não é isso, Júnior? Que pega fácil. E a gente acreditou nessa história de tal maneira que o nível da música congregacional no Brasil baixou tanto que tudo é difícil. Mas não é. E se for, então, se encha de brio e gaste mais tempo para tirar aquela música e aprender, porque vai valer a pena. Tudo que é mais rico dá mais trabalho mesmo. Mas nós somos o povo de Cristo. Para nós não tem nada difícil de fazer. A gente em Cristo, a gente vence qualquer desafio. Então eu não estou falando só de mim. Eu estou falando de João Alexandre, Silvestre Kuhlmann, né? Glauber Plaça, tantos outros que fazem uma música que não é a música gospel. É uma música mais rica, então vai dar mais trabalho. Mas e daí que dê mais trabalho? Toque essas músicas, meu irmão. Tem conteúdo bíblico. Pode ensinar a igreja? Então se esforce. Ela deve ter um encadeamento suave de acordes. Os músicos sabem o que é isso, né? O encadeamento suave de acordes. Ou seja, a melodia ela tem que... Cada próximo acorde tem que ser pedido mesmo pelo anterior. Você vai encadeando os acordes, montando os acordes da composição, de maneira que não haja uma mudança brusca, porque isso deixa a música feia. Tem que ser uma coisa que vá te conquistando. Aí quando você vai ver, você... Puxa, que bonito isso. Ela deve obedecer às leis de harmonia. De tal maneira que desperte os sentimentos, a espiritualidade, a vontade das pessoas. Terceira coisa sobre a melodia. É o que tange a questão de ritmos e estilos. E agora, hein? Ritmos e estilos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Há alguns ritmos que eu não aceito que as pessoas achem que se pode adorar a Deus com eles. O funk, por exemplo, é um deles. O axé é outro. Não é? Pagode, dependendo. Mas tem alguns ritmos que são tão pobres, tão ruins, tão feios, tão diabólicos, que não devem nem ser cogitados. Muito bem, como é que a gente seguia na questão de ritmos e estilos? Qual vai ser o estilo? É rock, é música brasileira, é reggae, né? E quais os ritmos? Que tipo de ritmos? Como que é essa coisa? Então, meus irmãos, a palavra de Deus, que é aquilo que você vai compor, você vai fazer uma letra bíblica, você vai fazer uma letra bíblica. Então a palavra de Deus ela tem uma dignidade peculiar, exatamente por ela ser o que é. É o evangelho, é o poder de Deus para a salvação. A gente leva a mensagem mais preciosa que tem nesse mundo. E por ser o evangelho, ele não pode ser juntado a um estilo de música, a um ritmo, que não traga a dignidade que a mensagem tem. Então é por isso que, por exemplo, o funk é inaceitável. É inaceitável. Porque essa música veio do inferno mesmo. O funk é infernal. Ela veio direto, é que nem o crack, né? O crack é uma droga que a fórmula dela foi feita no inferno. E eu digo que o funk é a mesma coisa. Portanto, nem todo estilo ou ritmo musical deveria veicular
a mensagem sagrada da palavra de Deus e ser usado na adoração ao Senhor. Esse ponto não é muito fácil de tratar, mas não é nada que o bom senso cristão não possa resolver. É claro que no culto, melodias vulgarizadas e muito ritmadas devem ser desestimuladas. Por quê? A gente pode fazer uma música de adoração no ritmo do sambão? Pode. Só que nós ainda estamos na carne. E a gente tem ainda pecado residual que habita no nosso corpo. De maneira que nós não somos anjos, nós não somos santos, totalmente santos. E a carne, ela tem um apelo muito grande na gente. Então, por exemplo, eu tenho uma música em ritmo de forró, não é forró, é shot, né? É um shot. E às vezes eu toco aí, eu vejo, a pessoa já começa a fazer os passinhos do shot, né? Acontece que a adoração a Deus, ela é uma coisa inteligente, o Senhor nosso Deus é Espírito. Eu vou falar disso à noite e amanhã, de manhã e à noite. O Senhor nosso Deus é Espírito. E a gente tem que saber que a adoração cristã, ela é muito mais intelectual do que física. Ela é muito mais uma coisa de entendimento do que de sentimento. É claro que nós também somos sentimento, claro. Claro que não existe nada de mal no corpo em si. Não existe nada de mal no corpo em si, mas ritmos muito ritmados, estilos muito ritmados, vai fazer as meninas começarem a dançar e se requebrar na igreja. E não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente tem que fazer na adoração. Faça na sua casa. Dance, morra de dançar na sua casa. Mas aqui, quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo, não é o lugar, né? E outra coisa, tem pessoas mais velhas que são ofendidas com ritmos muito rápidos, com estilos musicais um pouco agressivos. Você tem que considerar os seus irmãos também, né? Então, se você vai tocar um rock, tudo bem, mas toque um rock melódico, uma coisa mais, né, mais contida. O amor cristão leva a gente a isso. Não é difícil. Porque com bom senso cristão e amor no coração, a gente consegue isso. Então, o nosso objetivo não é fazer as pessoas tirarem o pé do chão, mas é fazer as pessoas ficarem com o pé no chão e com a cabeça no céu, né? Olhando para Cristo, entendendo o Evangelho, obtendo conhecimento de Deus na hora do culto, adorando, colocando diante de Deus também a nossa adoração inteligente, em espírito e em verdade, diante do Senhor Deus. O culto cristão, ele tem um caráter de intelectualidade, serenidade, contrição e reverência. Sim, também é alegre, mas é uma alegria sóbria que não descamba em atitudes físicas extravagantes. Claro, nós somos o povo mais feliz da terra. O nosso culto vai ser reverente, sereno, intelectual, sim, mas vai ser alegre também, claro. Mas uma coisa é a alegria cristã que o Espírito produz em nós. E a outra coisa é aquelas coisas de manifestações físicas que, a meu ver, não servem para nada. Aliás, elas podem até prejudicar alguma pessoa que esteja ali, que esteja se escandalizando. Com você pulando aqui, ou correndo de um lado para o outro, ou dançando, ou sei lá, subindo na cadeira. Não é assim. O culto cristão, ele é... Veja, o Senhor Deus deixou o conhecimento dele para a gente num livro. Não foi com a peça de teatro, não foi com dramatização, não foi nem com música, né?
Ele não deixou um DVD. O Senhor deixou um livro com palavras que tem um significado só. Pode até ser aplicado de maneiras diferentes, mas a Bíblia, a gente pode entender a Bíblia, ela é totalmente inteligível, porque o Senhor Deus deixou um livro para que nós o conhecêssemos. Então, o culto cristão tem essa beleza. A gente não é um bando de maluco que está aqui se entregando a emoções, se entregando a um ritmo que está agitando você. Não. A gente está com a mente e o coração em Cristo, ligado em cada palavra que está acontecendo no culto, na presença de Deus. E Deus vai falando com a gente, e a gente vai falando com Ele. Isso é que é adoração. O culto pagão é que é caracterizado por expressões e movimentos corporais. Pode ver lá o culto lá de Elias e os profetas de Baal. Veja lá o culto dos profetas de Baal. Aquilo era que era sensacional, hein? As roupas deles deviam ser umas coisas lindas. E aqueles 800 profetas ali dançando e se lacerando com facas, e o sangue deles correndo pelas roupas, e eles gritando: Baal, Baal, atende-nos. E aquela dança devia ser um espetáculo e tanto, mas o fogo não descia, porque não é o espetacular de um culto que vai convencer a Deus para mandar fogo. E Elias, com toda aquela simplicidade, foi lá ajeitando as coisas no altar, reconstruindo o altar do Senhor que estava destruído, foi reconstruindo, pôs a lenha, ajeitou tudo, fez toda a parte dele bonitinha, e falou: joga água aqui, para vocês verem que não é gambiarra o que vai acontecer. Pode jogar água, enche esse sacrifício de água. E encheu. Senhor, manda fogo. O fogo vem e leva tudo, pedra, ovelha, lenha, a terra, né? E fica só o cheiro de queimado. É isso. Às vezes o fogo ele vem muito mais por um quebrantamento, uma contrição, uma adoração inteligente do que pelo espetaculoso. Mas há sempre esse elemento de espetáculo no culto pagão. Encerrando, sugestões práticas. Sugestões práticas para a gente passar as perguntas. Sugestões práticas. Nunca perder de vista que a melhor canção é a que contém mais elementos que podem dar glória somente a Deus. A música que for mais propícia para a glória de Deus, essa é a melhor, cante ela. Segundo, música boa nunca perde o prazo de validade. É triste ver o que aconteceu no Brasil, porque eu e a minha esposa somos de uma geração de crentes antiga, sabe? Bem antiga mesmo. A gente já viu essa igreja brasileira de outra forma. A gente conheceu uma outra igreja, né? Das décadas de 60 e 70. Então, o que acontecia naquela época? Se uma música era boa, e ela ficava a vida inteira na igreja. Ela ficava a vida inteira. Porque o belo, o bom, não envelhece. Está entendendo? É puro preconceito dizer que uma música é velha, ultrapassada ou fora de moda. Porque o belo é atemporal. Por isso, tenha coragem de voltar ao passado à procura de canções poderosas que foram esquecidas. Uma coisa que eu me ressinto, que eu até não liguei o pensamento, mas é o seguinte: a gente canta uma música e 1 mês, 2 meses já está descartando e pegando outra. Por que essa coisa de música tão descartável? A gente tem que acabar com esse negócio. A melhor música, terceiro lugar. A melhor música exige um tempo maior de aprendizado, mas vale a pena. Não importa o grau de dificuldade. Isso não deve ser uma barreira.
se haveremos de glorificar a Deus com grandes canções. Eu já tinha falado nisso, né? Quarto, hoje em dia canta-se muito pouco uma canção e logo ela é substituída por outra, que brevemente será descartada também. Tem alguma coisa errada aí. Uma igreja não precisa, agora preste atenção nisso, uma igreja não precisa usar mais do que 30 canções para um repertório anual rico e variado. 30 canções. Os nossos hinários, né? Tem hinários que tem 600 hinos. É impossível. Você não canta mais do que 30 canções. A gente já fez essa conta, o Diego e eu. Agora imagine só, você precisa de 30 canções para o ano. 30 boas canções. E olha, você não vai repetir muito não, viu? Só 30 canções. Então é mais fácil do que você podia imaginar. Quem me perguntou aí sobre o repertório, né? Como fazer um repertório. Tudo bem, se no ano seguinte você quiser acrescentar mais 10 canções novas, ótimo, 8 canções novas. Mas você vê como é fácil, ano a ano. Se você começa com 30 canções, você já tem um repertório maravilhoso. É preciso combater a cultura do descartável na Igreja de Deus. Em quinto lugar, abandonar definitivamente o hinário tradicional é um erro grave. Grande parte dos hinos tem boa teologia bíblica, boa poesia e melodias poderosas. Pense em usar pelo menos 2 hinos por reunião. Por que a gente não canta mais os hinos, hein? Tudo bem, tem hinos fraquinhos mesmo, que não devem ficar porque não tem aquela qualidade da boa música que vai para a vida inteira. Mas muitos deles têm, talvez a maioria, talvez 80% dos hinos dos nossos hinários são boas canções. É música de qualidade, com boa doutrina, com boa teologia, com boa poesia. Por que descartar os hinos, hein? Outro erro que, agora é uma observação muito pessoal. Mas, por exemplo, eu acho que os hinos não devem ser tocados com bateria na igreja. Porque, geralmente, ele vira uma valsa. Porque é muito difícil o baterista acertar o beat de um hino. Porque ele não foi feito para ser acompanhado com bateria. Então, às vezes, eu falo para o grupo de louvor, olha, beleza, vocês tocaram um hino bonito, mas sem a bateria. Na minha igreja, eu falo para o baterista, não toque nos hinos. Porque aí o cara fica segurando, ele fica dando aquela segurada no hino que não tem. Em sexto lugar, muitas canções bíblicas foram compostas enquanto o mercado gospel dominava o cenário. Claro que você não as ouvirá na mídia, mas graças a Deus a internet é mais democrática. Então, você quer ouvir música boa? Seja um garimpeiro, vá para a internet. A facilidade é que, se você acha um compositor, e você gosta dele, automaticamente os links vão te levando para compositores naquele mesmo estilo. Não é tão difícil. Quem quiser procurar por canções de qualidade ficará surpreso ao encontrar um universo até então desconhecido. Meus irmãos, vocês não fazem ideia de como tem música boa para ser cantada na igreja. Como tem compositores espalhados por esse Brasil, do qual você nunca vai ouvir falar, que compõem muito bem. Então, há músicas boas? Há, e muitas, mas não vai tocar na rádio. Você tem que ser um garimpeiro. Vá procurar, que você vai achar e vai ser bem recompensado. Conclusão. A glória de Cristo é o mais importante no culto cristão. Por isso não se há de medir esforços para que as canções a Ele oferecidas sejam o melhor do melhor do melhor. Porque Cristo é digno, é belo. Ele mata a sede da alma, é Ele que dá sentido a cada momento da nossa vida.
Ele é o dono de toda a beleza, Ele é a inspiração de tudo que é belo. Ele é o maior poeta de todos. O Senhor Deus encheu esse universo de beleza para mostrar para a gente que Ele gosta de coisas bonitas. Aliás, o templo, o tabernáculo e o templo no Velho Testamento eram umas coisas muito bonitas, né? Cheia de detalhezinhos, que Deus fez questão de passar para Moisés, detalhes. E sabe que Deus usou até, tem uma expressão, né? Avant-garde, que é uma frase francesa, né? Que é de vanguarda. O Senhor Deus usou no templo esqueci o nome da fruta. Romã azul. Romã azul. Não existe na natureza romã azul. Olha como o Senhor Deus colocou um detalhe que Ele queria que tivesse. Eu acho que é na roupa do sacerdote. Não, é no templo sim. É algum enfeitezinho lá com romã azul. Está vendo? O templo está cheio de detalhes simplesmente artísticos. Por quê? Porque o Senhor Deus gosta do belo. Não tem nada demais. Né? Então, espalhar conhecimento de Deus através de canções deve ser o objetivo daqueles que cuidam da música na igreja. Espalhar o conhecimento de Deus através de canções. Exaltar o Deus Trino, seus decretos, seus feitos, sua providência, sua palavra e redenção deve ser o tema de nossos louvores. Não há elemento mais eficaz para produzir louvor grandioso do que a gratidão por ter sido salvo, que foi o que eu falei aqui no início. O elemento mais poderoso para produzir louvor de qualidade e louvor grande, bonito, é a gratidão por ter sido salvo. Então era isso, esses conceitos que a gente fez uma apostila, né? Dessa segunda parte, então, eu falei sobre letra e sobre melodia, né? E alguns conceitos também filosóficos sobre essa questão de adoração. Vamos passar agora para a parte das perguntas. Stênio, eu acho que não é nenhuma pergunta, eu acho que eu vou responder uma pergunta que tu fez aí. Porque você falou assim, por que essa cultura de músicas descartáveis, né? Eu acredito que isso é um fruto da má qualidade da música. Tá entendendo? A gente aqui, mesmo nós aqui que temos essa preocupação de executarmos boas músicas, muito assim, ou quase na totalidade das preocupações que você elencou, nós temos nas músicas do que a gente executa na igreja. Todavia, às vezes, a gente às vezes fica procurando música porque a gente se cansa de tocar a mesma coisa. Eu digo talvez a gente entre naquela música quadrada que não tem muita coisa que fazer nela, e mesmo que a gente consiga montar alguns arranjos diferentes, mas ela se torna enfadonha. Eu acho que é por isso que a gente tem essa cultura de músicas descartáveis, porque a qualidade das músicas é baixa. E mesmo quando a gente tenta montar arranjos que tornem a música mais bonita, ainda assim, mesmo que você tentar fazer um remendo, a história, né? Fazer um remendo novo num saco, num pano velho. No pano velho, remendo de pano novo no pano velho, que vai rasgar o pano velho. Você vê que é um círculo vicioso? Música com qualidade questionável vai levar à descartabilidade, né? É por isso que a gente tem que ter grandes músicas. Olha, você conhece uma música, eu acho que é uma tradução, não é uma tradução, inclusive foi o meu irmão que traduziu, o Edilson Botelho. Deus, somente Deus? Você conhece essa música? Quem conhece? Deus, somente Deus. Isso é poderoso. Você jamais vai enjoar de tocar essa música, meu irmão. Não é?
Tem algumas músicas assim. Por exemplo, Senhor meu Deus, então minha alma canta a ti, Senhor. Eu fico arrepiado. Desde criança que eu ouço esse hino. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Olha, só de relembrar. Porque uma música que é poderosa, ela é. Tem uma música do Guilherme Quer e Jorge Camargo, que é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, poderoso Deus. Vocês conhecem? É o evangelho completinho numa linda canção. Você está ensinando o evangelho de uma maneira resumida para o povo. Tem uma música do Jorge Camargo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso. Salmo 103, música poderosa. Então, é você encontrar a música certa, meu irmão. Porque a música certa nunca deixa de abençoar a gente. É impressionante. É que nem a palavra. Aliás, por que a música tem que ter o máximo da Bíblia nela? Porque se a Bíblia é o que transforma a gente, como realmente é, então a música que vai transformar a gente é a música mais bíblica possível. E se a música é bíblica, ela nunca vai ficar velha, porque a palavra de Deus nunca envelhece. Está vendo? Uma coisa leva a outra, né? E se ela tem uma melodia envolvente, poderosa, rica, aí você encontrou um tesouro. Guarde-o, porque você vai usar ela a vida inteira. E toda vez que você tocar, a igreja vai ser abençoada. Pois não? Então, a respeito de músicas congregacionais. A questão de critérios para escolher uma música, se ela é congregacional ou se ela deve ser usada apenas fora da igreja, é algo que realmente atravessou muito tempo a história. Você falou em relação a músicas fáceis, que a mídia que coloca isso, e de fato é verdade, mas, por exemplo, Calvino mesmo ele entendia que a música da igreja devia ser a mais fácil possível, de acordo com aquilo que o mais leigo da igreja pudesse cantar. Então, assim, Lutero já era diferente em relação a isso. Ele, inclusive, a igreja luterana tem músicas muito bonitas e tem certos cultos com algumas partes do culto que realmente são muito musicadas. Então, isso variou muito durante a história. Então, primeiro seria se o senhor entende que há realmente uma distinção entre música congregacional e música que não deve ser colocada na igreja e os critérios para escolher isso. E a outra coisa, só em relação ao meu gosto por literatura, se teria algum tipo de leitura, livro que o senhor indicaria para que a gente pudesse aprofundar mais na questão de louvor e adoração. Veja bem, na Reforma, por que Calvino queria que as músicas que Calvino, por exemplo, Lutero, ele era músico, ele era compositor. Então ele começou a compor hinos para a igreja cantar e começou a pegar algumas músicas alemães culturais, que não é essa palavra, folclóricas, e colocar letras cristãs para facilitar, para espalhar mesmo. Calvino não era músico. Mas ele gostava de música, ele tinha um gosto musical, mas não era músico. Então o que ele fez? Contratou caras para fazer o Saltério de Genebra. O Saltério de Genebra são os 150 salmos da Bíblia, metrificados e musicados para a igreja cantar. E os salmos foi o inário da igreja até meados do século XIX. Depois de meados do século XIX, que começaram a entrar os hinos. Mas antes disso, as igrejas só cantavam os salmos. Bem, por que Calvino fez isso? Porque, na época da Reforma, a igreja nem cantava. Quem cantava era só os monges, o canto gregoriano, não tinha canto congregacional. A Reforma foi um negócio tão poderoso, tão inovador, que a música saiu dos monges e foi para a congregação. A congregação começou a cantar. Então não havia uma cultura musical de canto congregacional. Então Calvino
quis que a música fosse a mais simples possível para o povo poder aprender a Bíblia, que eram os salmos musicados. Eu acho que ele agiu certo. Mas a gente aqui na nossa época, né, a gente vive num país extremamente musical. A música, toda igreja tem música, enfim. A gente não precisa desse, eu acho, né, que a gente hoje não precisa usar o mesmo conceito de Calvino, porque a igreja já sabe cantar, a igreja vem cantando o inário aí há décadas e décadas. Já não é mais uma igreja que começou a cantar agora, nunca cantou antes. Não, a gente tem cultura musical, a gente tem tradição, né? E porque eu sei a diferença que faz uma música poderosa, rica harmoniosamente, de uma musiquinha que vai levar o ensino, sim, mas é chatinha, é pobrezinha. A gente não precisa disso hoje, eu acho. Quanto aos livros, você fala livros que falem sobre adoração e louvor? Eu não conheço. Eu sei que tem, porque há bastante livros que falam sobre louvor e adoração, mas eu não sei te dizer, meu irmão. Não sei te dizer. Não, então, vários. Eu sei que há vários livros evangélicos que falam sobre adoração e louvor, mas eu não conheço a fundo nenhum deles. Até tem um livro que eu e a Selma a gente participou com um artigo, também que é um livro de música, eu nem lembro o título do livro. Você lembra? Não é adoração não. Mas é assim, eu não conheço, realmente nisso eu não posso falar nada. Há mais alguma pergunta? Ninguém pergunta, eu vou perguntar, né? Na verdade, a minha pergunta seria mais, talvez, de cunho pessoal. A sua formação musical, suas referências, quais são? Tá. Eu nunca consegui, por causa da minha bipolaridade, eu nunca consegui construir nada na minha vida. Por quê? Porque uma hora eu me apegava a um assunto e caía com toda a profundidade dele, ia. Um dia eu acordava e simplesmente não queria nem ouvir falar mais daquilo. De maneira que eu nunca consegui terminar um curso de música. Então, estudei um pouco de música, assim, mas muito espaçado, muito quebrado, porque eu não conseguia fazer mais do que 3, 4 meses de um curso de música. Muito bem. Então, eu me considero um músico leigo, porque realmente eu não sei música. Eu não sei escrever partitura e sei ler muito pouco. E o violão eu estudei alguma coisa, mas, por exemplo, o Diego, ele já é formado em violão clássico. Ele é um músico completo. Ele escreve na partitura rapidão, ele lê qualquer partitura, ele toca clássicos no violão. Agora, eu fui uma criança que sempre ouviu muita música e de maneira emocionada. Naquela época só tinha rádio, né? Que eu fui criança na década de 60. E eu ficava junto do rádio esperando as músicas que eu gostava. E eu era uma criança bem diferente, porque eu até chorava com algumas músicas. Então eu acho que Deus me marcou mesmo para gostar de música e ser músico. Mas aí quando eu era criança, eu ouvia tudo que tocava no rádio, né? Mas quando eu virei adolescente, aí eu conheci o Milton Nascimento. E toda a turminha dele, né? Do Clube da Esquina. E aí foram esses caras que fizeram a minha formação musical. Beto Guedes, Flávio Venturini, Toninho Horta. Aí depois, né, vem Ivan Lins, Chico Buarque, Taiguara. Aí mais recentemente Djavan. Então eu ouvi tudo desses caras, que são os melhores compositores.
E eu li muita poesia também na minha juventude. Porque quem escreve música, além de saber teologia e a Bíblia, ele tem que conhecer muito bem a língua portuguesa. Ele tem que ter facilidade para se expressar com a língua. E eu estudei isso. E li muita poesia brasileira e portuguesa. Primeiro porque me encantava. Segundo porque eu ia observando como que os poetas diziam as coisas. Então é assim, meu irmão. E no meio musical cristão, tem o meu irmão, né, que é 3 anos mais velho do que eu e começou a fazer música muito cedo em casa. O meu irmão, quando ele tinha 16 anos, 16, 17 anos, já tinha 2 LPs gravados só com músicas dele. Eu passei muitos anos não tendo nem nome. Eu era o irmão do Edilson, porque o meu irmão era brilhante como compositor. Ele chegava no quarto assim e falava: mano, sai daí que eu vou fazer uma música. Assim mesmo. E eu saía rapidão. Por quê? Porque também eu era o primeiro a ser chamado para ouvir. Aí quando eu ouvia eu ficava encantado. Eu falava: nossa, que coisa bonita, né? E outra coisa, quem conhece música da década de 70 e 80, só quem conhece vai saber de quem eu vou falar agora. O Sérgio Pimenta foi meu amigo pessoal, que para mim foi o maior compositor que já apareceu na música cristã. Então ele era da nossa igreja lá em Manaus. Aí de Manaus a gente veio para São Paulo, ele foi para o Rio fazer Agulhas Negras. Aí ele entrou em Vencedores. Só que quando ele vinha para São Paulo, ou para ensaiar ou gravar em Vencedores, ele ficava hospedado lá em casa, porque a gente já se conhecia desde Manaus. Então eu compus uma música com o Sérgio Pimenta, eu vi ele compondo. Ele vinha de uma semana da Academia de Agulhas Negras e tocava as músicas que ele tinha feito em primeira mão para mim e para o meu irmão. Aí eu convivi com o Nelson Bomica, com o Guilherme Kerr, né, de Vencedores. Eu cresci, eu era mais novo que esses caras, mas eu cresci no meio de músicos maravilhosos. Eu jamais pensei que eu fosse fazer um dia uma música que chegasse perto da música desses caras. Porque esses caras eram tão bons e eu era um moleque que tinha a ousadia de pegar o violão, porque eu comecei a compor com 14 anos. Mas era muito ruim, né? Sei lá, eu tive que fazer umas 60 músicas para fazer uma boa depois de fazer 60. E eu vivia no meio de feras musicais. Como foi que eu consegui vencer a minha mediocridade e começar a fazer música boa? Não sei, foi Deus. Mas eu sei de uma coisa. O Sérgio Pimenta não conheceu muito do meu trabalho porque ele morreu com 32 anos. Agora, o outro cara de quem eu era fã número 1 era o Aristeu Piri Júnior. E eu via as músicas dele em 76, 77, aí eu falava: caramba, mas isso é muito bonito. Será que um dia eu vou fazer uma música assim? Aí, quando foi há 6 anos atrás, eu me encontrei pela primeira vez com o Aristeu. Aí a gente estava numa roda de violão, aí o violão chegou para mim, eu toquei o tapeceiro. Aí quando eu olhei, o Aristeu estava chorando. Não é? Quer dizer, o cara, eu até fico arrepiado de lembrar. O cara que eu mais admirava, de repente estava na minha frente, se debulhando em lágrimas, ouvindo uma música minha. Aí eu falei para ele: mano, você não faz ideia do quanto de você tem nas canções que eu faço. E assim, Deus é bom, né? Deus é muito bom, gente. Então a minha trajetória musical... outra coisa interessante que aconteceu comigo foi assim. Eu não sei, mas eu acho que Deus quis que fosse assim, né? Eu só fui conseguir gravar meu primeiro CD com 38 anos. Por causa disso também, a minha bipolaridade e depressão, é assim, eu construía uma coisa e um belo dia eu ia lá e destruía tudo. Então, nem gravar CD eu conseguia. Tinha muita gente que gravava música minha, mas eu nunca tinha feito um CD meu. Com 38 anos eu consegui, por misericórdia de um dono de um estúdio que ouviu minhas músicas, falou: não, venha fazer um CD aqui. Eu vou fazer o CD gratuitamente para você. Só que eu já tinha mais de 300 músicas quando eu fui gravar o primeiro CD, né?
Então eu gravei até hoje 6 CDs, imagina quantas músicas inéditas eu tenho. E eu continuo ainda compondo com uma certa frequência. Então a minha vida foi toda estranha, cara. 38 anos não é a idade para começar alguma coisa, mas foi quando eu gravei o meu primeiro CD. Né? Deus sabe o que faz. Eu possivelmente, quando eu tinha 17 anos, eu fui na maior gravadora evangélica que existia, que era a gravadora Bom Pastor, mostrar minhas músicas. Já tinha algumas músicas boas. Aí o maestro falou, senta aí e toca as suas músicas. Aí eu peguei o violãozinho, toquei 6 músicas minhas. Ele falou, cara, as suas músicas são muito boas, mas não vende. Falou assim mesmo, para um garoto de 17 anos. São muito boas, mas não vende. Então eu sempre soube que eu não seria um sucesso, que eu não teria vez. Né? Mas aquilo foi um cuidado de Deus comigo. Porque se eu tivesse sido aceito nessa gravadora com 17 anos, o que seria de mim hoje? Talvez eu fosse um grande babaca aí. Astro gospel, sei lá o quê. Então, graças a Deus que o meio gospel não me quis. Por quê? Porque aí eu fiquei sempre à margem, né? E fazendo música. Então, aí depois, né, que eu já tinha gravado, sei lá, 2, 3 CDs, até algumas gravadoras me procuraram, mas eu nem recebo mais. Eu não quero nem diálogo, porque é um mundo de mamon. Sabe o que eles fazem? Esse DVD que a gente fez de criança é muito legal, sabe? É muito legal mesmo. Então, uma certa gravadora teve acesso a esse material e veio nos procurar, porque queria assumir esse material, queria distribuir. Né? Porque música para criança é difícil de achar e trabalho bom é mais difícil ainda. Aí eles vieram fazer as propostas para a gente, todas elas indecentes. Mas o que eles diziam para a gente? Nós vamos fazer vocês acontecerem. Aí eu, hã? E como é que vocês pretendem fazer isso? É como a gente faz sempre, a gente pega, quando a gente um trabalho que a gente quer divulgar, a gente procura os ministros de música de algumas igrejas chaves e entrega o CD e fala para eles começarem a cantar com a igreja. Claro que a gente dá um jabá para eles, né? Olha isso. Olha como é o negócio aí. As gravadoras procuram ministros de músicas dessas mega igrejas, dão grana para os caras pregarem aquela música, ensinar para a igreja e dar certo. Olha como é. Então a gente não... Olha, de vez em quando ligam a televisão lá, para querer me chamar. Eu falo, não vou. Não, mas vocês vão aparecer em tais e tais programas, em tais e tais horários nobres. Eu falo, e daí? Eu não quero. Não, mas você não está entendendo. Você conhece a nossa emissora, você sabe o alcance que tem? Sei, mas não quero. Aliás, não sou nem eu que falo isso. É a minha esposa, porque é ela que atende os contatos. Né? Ela fala, não quero saber. Os caras falam, esse cara é doido, né? Mas não, eu vou juntar o meu nome a uma mega emissora dessa, com cujo trabalho eu não concordo, né? Que são essas igrejas que têm emissoras de televisão, eu não concordo com a teologia de nenhuma delas. Aí eu vou lá cantar, quer dizer, se eu vou cantar lá, o que eu vou estar dizendo? Que eu aprovo o que eles fazem. Mas pode pensar em milhões para me dar para eu ir me juntar a essas pessoas que eu não vou. Não tem dinheiro nesse mundo que vá comprar a minha lealdade a Cristo. Eu não vou me misturar com essas pessoas. E sabe o que Deus faz, irmãos? Na nossa simplicidade, no nosso ministério anônimo, Deus tem nos sustentado, tem feito a gente ir por esse Brasil inteiro. E muitos irmãos têm testemunhado que foram abençoados com as canções ou com alguma pregação da gente. Então, a Selma e eu, a gente está exatamente no lugar que a gente quer estar. Por quê? Porque a gente está na vontade de Deus.
E isso é plenamente satisfatório. A gente não quer, a gente não tem um pingo de vontade de ser famoso. A gente não tem um pingo de vontade de ganhar rios de dinheiro com isso, porque não é essa a vontade de Deus. Difícil, eu acho que não há um músico no Brasil mais feliz e satisfeito do que eu e a minha esposa. Mesmo que a gente seja desconhecido. Mas e daí? A gente não é desconhecido de Cristo? Cristo nos conhece muito bem. Isso é satisfatório, irmãos. Isso desmonta todo esquema de misturar ministério com comércio. É claro que a gente precisa viver e pagar conta. Então a gente pede uma oferta para a igreja, a gente vende os CDs, mas isso aí é totalmente diferente do que o cara cobrar 40, 50, 80 mil reais para vir cantar na sua igreja, né? E ficar como um astro aqui pulando, né? Movimentando a galera. Isso para mim não é de Deus. Isso é do homem. Se é que não é do capeta, né? Mas a simplicidade no Senhor é plenamente satisfatória. A gente se sente bem, realizado. Olha, não existe coisa melhor do que você ser bênção na vida de um irmão. Quem somos eu e a minha esposa para que Deus nos use para a gente ser bênção? Olha, essa semana mesma, uma moça que há anos atrás, num acampamento, conheceu a gente, começou a ouvir as nossas músicas, disse que estava noiva de um ateu, o namorado, o noivo dela, era ateu, e que naquela semana tinha se convertido, ouvindo a música Tarde Te Amei. Aí ela testemunhou isso no Facebook, no box, né? Eu falei, irmã, muito obrigado por esse testemunho. Você me ajudou muito, Deus te abençoe. Aí eu falei, Senhor, é claro que eu sei, irmãos, que Deus já devia estar agindo naquele coração, o Espírito agindo, né? E talvez o que fechou foi ele ter ouvido a música Tarde Te Amei. Mas você ser usado para a conversão de uma pessoa, isso não tem preço no mundo que pague. Isso não tem preço, isso é maravilhoso demais. E quem somos nós para Deus usar? Pecadores miseráveis, falhos, cheios de pecado, de contradições. Mas Deus usa e a gente é muito grato por tudo. Vamos encerrar, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos cerca com graça, amor e misericórdia. E o Senhor faz isso de uma maneira que a gente só tem uma coisa para fazer: é decidir viver só para Ti. São coisas tão maravilhosas que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor. A gente não tem como agradecer, não tem nada que pague essas coisas. É porque é a vida de Cristo em nós. É o Espírito Santo vivendo em nós que nos dá essa qualidade de vida divina, celestial. Que privilégio nosso podemos louvar o Teu nome, Senhor. Nós que tanto pecamos contra Ti, que nascemos mortos em delitos e pecados, que desafiamos a Tua santidade de tantas maneiras, mesmo assim o Senhor nos suportou, aguentou os nossos ultrajes e nos chamou em Cristo Jesus e nos salvou. Muito obrigado, Senhor. É muito precioso mesmo. Abençoa esse seminário que a gente disse hoje à tarde, que seja útil para os irmãos. E aquilo que a gente, porventura, tenha dito, que não é da Tua vontade, que seja esquecido. E que acima de tudo e por tudo, Cristo seja sempre glorificado. E é em nome dele que nós oramos. Amém.